A segurança física, nós sempre fazemos uma avaliação de risco do local. Às vezes os clientes entendem que, bom, eu com guarda vou proteger toda a instalação e estamos a falar de 1000 metros quadrados ou 2000, que é impossível. Portanto, sempre fazemos uma avaliação, recomendamos, atribuímos um grau de risco, dependendo da zona onde está, etc. e outros fatores. Temos uma avaliação de risco muito concreta. E, como eu dizia, sempre complementamos com outras soluções, às vezes para reduzir o custo da componente humana. Bem-vindo ao Excelente Empreendedor, podcast de todo empresário, de todo empreendedor. Hoje estamos em mais um episódio de Excelente Empreendedor. Hoje nós temos um convidado super especial, que vem de longe, vem de Lisboa, mas ele é moçambicano ao mesmo tempo. Ele é licenciado em engenharia, completando a sua formação com um MBA em gestão de empresas e um mestrado em tecnologias de informação. Mas esta história ele vai contar direitinho. Nós queremos agora dar as boas-vindas e cumprimentar o nosso convidado especial de hoje. Olá, Nuno. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Então, nós queremos saber quem é o engenheiro Nuno Bento. Ok, é assim, eu nasci em Moçambique, como estava a dizer, em 1970 e depois, na independência, a minha família, que viveu aqui muitos anos, o meu avô viveu quase 30 anos aqui em Moçambique, fomos para Portugal. Aí fiz a escola secundária numa cidade no interior do país e depois fui para Lisboa, para a universidade, onde formei em engenharia. Depois da engenharia fiz o MBA e mais um mestrado em tecnologias de informação. E regressei em 2011 pela primeira vez fazer um trabalho aqui no país, em Moçambique, e voltei depois em 2014, tinha uma proposta concreta e voltei para cá, onde fiquei até hoje. Muito bem, mas olha, voltou cá por uma proposta de trabalho, mas também tem os seus espaços fora de trabalho. Sim, é verdade. Depois, entretanto, fui construindo aqui, desenvolvendo a parte de empreendedorismo em diversas empresas e também me dediquei a outras áreas, como seja a parte de voluntariado numa ONG. Ok, voluntariado, pode-nos falar um pouco dessa parte, porque nós estamos aqui interessados não só do lado do empreendedorismo, mas também queremos saber o lado social, o lado das pessoas, como é que elas estão, em que nós podemos apoiar. Ok. O que é que eu sempre fiz durante toda a vida? Em Portugal trabalhava numa empresa do Estado e que não dava muito espaço para outras áreas. De qualquer forma, quando vim para cá é muito diferente trabalhar numa empresa privada ou que temos que desenvolver a nossa área de atividade. Enquanto no Estado é um pouco diferente, porque no final do mês vamos ter aquele salário certo, não temos muito que andar à procura de outros negócios. Então aqui foi mais dinâmico, tentámos empreender diferentes coisas e lembro-me agora de uma frase que o Papa Francisco usava muito para as empresas, em que dizia, dada a situação de crise que vivemos atualmente, os empresários têm que ser criativos e procurar o lado humano do trabalho, que é o que eu sempre procurei fazer nas empresas onde passei. Faz toda a diferença porque as pessoas é o grande motor da empresa, não é? E é para aí que temos que olhar, e a empresa tem a primeira função da empresa, é uma empresa social, para além de gerar lucro, como é óbvio, isso vem a seguir, mas a parte social que liga aos trabalhadores é fundamental e foi sempre isso que eu procurei fazer, um bocado pela veia que tinha da ONG, que ajudamos pessoas com albinismo em Moçambique. Portanto, temos uma atividade que distribui cremes protetores solares,
óculos graduados, óculos de sol, temos missões médicas que vêm também fazer essas consultas de dermatologia, que eles sofrem muito com sol. E, portanto, é uma atividade que eu sempre estive ligado, desde 2018, e que procurei também trazer para a empresa, esse lado social. Que bom. E como é que foi? Foi fácil de trazer esse lado para a empresa? E como é que isto aqui acontecia? Sei que hoje não é o nosso tema de fundo, mas pronto, Gustavo despertou aqui uma curiosidade em mim e talvez lá para casa. Okay. Como é que isso... Sim, é verdade. Como eu dizia, o que eu acho sempre das empresas é que tem primeiro o lado social, e dada a área de atividade que eu tenho, isso ainda se reflete mais, porque a área de segurança é onde os salários não são altos e todos os trabalhadores têm família, 3, 4 filhos, mulher, e tudo isso desperta em mim alguma sensibilidade para esse lado social. E, obviamente, já fazendo um trabalho voluntário, porque toda a gente na Canimambo não tem nenhum salário, e, portanto, trabalha voluntariamente para a causa. E então isso mesmo também procurei fazer na empresa, trazer alguma componente social. Por exemplo, quando estive numa das empresas, que já não estou, tínhamos aulas de dança para os colaboradores, tínhamos aulas de yoga. Pronto, sempre tentamos incorporar alguma atividade que os faça sentir bem, e isso vai se refletir nos resultados da empresa, que era o que eu dizia há pouco. O lado social vai trazer benefícios, certamente. Ok, muito obrigada. Que bom, que bom. Olha, hoje nós temos-lo aqui como nosso convidado especial do nosso podcast, para trazer-nos uma matéria desta importância de segurança, tanto física como eletrônica, para as nossas empresas. A primeira questão que me vem é: o que é isto de segurança no seu todo para uma empresa? E qual é esta relação, ou esta importância que possa ter para a nossa empresa? Okay. Bom, como é que eu vejo, e está também na lei, a segurança é um pilar fundamental da sociedade. Se eu não tiver segurança, não consigo abrir a porta do meu banco para servir os clientes, porque vou-me sentir inseguro e não consigo prestar esse serviço. O mesmo acontece noutras atividades. Se eu me sentir inseguro numa cidade, não consigo passear à noite, não consigo, tenho medo de ser assaltado. Portanto, tem que haver, quer a parte da segurança do Estado, mas também alguma segurança para os empresários desenvolver a sua atividade. Portanto, a área de segurança é fundamental para as outras áreas desenvolverem a atividade. Como estava a falar, existem várias áreas dentro da segurança, desde o transporte de valores, à parte de vigilância, à segurança patrimonial, que é ligado mais à presença física do guarda, ou do agente de segurança que está ali a guardar as instalações, e também a parte eletrónica. Nós sempre olhamos nas empresas onde eu passei para isto tudo de uma forma integrada, porque eu posso montar câmaras ou montar sistemas de alarme, mas se não houver uma reação, se não tiver quem esteja a olhar para a câmara, então o sistema não vai fazer nada. Só estou a gastar dinheiro e ter lá uma câmara que vai-me gravar, vou ver a posterior o que aconteceu, mas não tenho uma resposta imediata para evitar que as coisas aconteçam. Então sempre olhamos para a segurança como de uma forma integrada e em que as soluções falam todas umas com as outras. Ok. Então, podia-nos falar aqui da segurança, por exemplo, física? Como é que isto acontece? Quais são os benefícios também de ter isto? Bom, a segurança física, nós sempre fazemos uma avaliação de risco do local. Às vezes os clientes entendem que, bom, eu com guarda vou proteger toda a instalação e estamos a falar de 1000 metros quadrados ou 2000, que é impossível. Portanto, sempre fazemos uma avaliação, recomendamos, atribuímos um grau de risco, dependendo da zona onde está, etc., e outros fatores. Temos uma avaliação de risco muito, muito concreta. E, como eu dizia, sempre complementamos com outras soluções, às vezes para reduzir o custo da componente humana. Porque, obviamente, a solução com um agente de segurança físico
sai sempre onerosa. Todos os meses eu vou ter que pagar aquela fatura, enquanto se eu tiver uma câmara, pago uma vez e ao longo do tempo vou tendo essa câmara a filmar. Se bem que aqui ainda há a percepção que o guarda é mais dissuasor que os sistemas eletrónicos. Porque sempre tem uma presença física ali à porta, é alguém que pode atuar em caso de qualquer eventualidade, mas muitas vezes não é verdade. Porque, pronto, acontecem outros fatores e que levam a que o sistema eletrónico seja mais eficaz. O sistema eletrónico não dorme, não tem problemas de faltas ou de comparência ao serviço, portanto, às vezes torna-se mais eficaz. Mas essa parte da segurança física tem também outra componente, que era aquela componente que eu falava social e que nós olhamos. Acontece que, muitas das vezes, a concorrência nessa área não é uma concorrência propriamente leal. Apesar de haver legislação específica, como há nos outros setores, que diz que o guarda tem que ganhar o salário mínimo, tem que descontar para o INSS, tem que ter tudo um conjunto. Se faz horas extras, tem que ser pagas horas extras. Acontece que o nosso setor pauta muito por não cumprir as regras que existem no mercado. E depois ficamos com um problema, que é ter muitas empresas, mas pouca qualidade. E, mais uma vez, aquilo que eu falava desde o início, não tem a parte social para com o trabalhador. Não paga salários a tempo e horas, não paga o salário mínimo, e isso é realmente um problema que temos em vários países, não é só em Moçambique, mas em Moçambique também. Eu sei que é membro sénior de uma associação de seguranças, é isso, né? Sim. E que zelam, né, por esses problemas, né, que vão acontecendo, zelam por esse trabalho todo feito em torno da segurança. Queria-nos falar um pouco desta associação, qual é o papel dela aqui no seio empresarial? Eu, na altura, presidia uma empresa que foi membro fundador dessa associação e fiquei como presidente durante uns tempos, e a associação desenvolveu um trabalho alertando quer a parte do governo ligada a essas áreas, como o Ministério do Interior e o Ministério do Trabalho. Apesar de todo esse esforço que fizemos, ainda há muito trabalho a realizar. Porquê? Continuamos a ver, e é aqui, digamos, essa associação não é bem uma associação para os trabalhadores, eles têm os seus sindicatos, é uma associação que defende os interesses das empresas de segurança. E os interesses são precisamente esses, tentar evitar que haja empresas ilegais a operar no mercado. E por isso contamos, digamos que é aqui uma relação tripartida entre as empresas de segurança, os trabalhadores juntamente com os seus sindicatos e o governo, que tem os ministérios que fiscalizam essas áreas e o Ministério do Trabalho, obviamente. Então, qual é a dificuldade aí? A dificuldade, eu entendo, os trabalhadores tentam defender os seus direitos, não é? Receber o salário mínimo, receber a tempo e horas, não fazer aquilo que muitas empresas fazem, que é eu tenho um posto de 24 horas que tenho que fazer com 3 pessoas e mais um para as férias. Há empresas que fazem com 1, com 2, o que não é bom para o trabalhador, nem para a empresa, porque no fim não vai ser bom para a empresa, mas essas empresas depois no fim acabam por não pagar o salário mínimo, muitas vezes não pagar salário todo, e o trabalhador sente-se impelido a roubar. É o termo. O que é que vai fazer? Se não recebe trabalho ao fim do mês, vai ter que arranjar outros meios ou tem outros trabalhos nos seus dias de folga, o que também não é bom, porque quando vai trabalhar na empresa de segurança está cansado, mas tem que sustentar a sua família, passa a ser um problema social. E é esse problema social que eu falava no início e que as empresas têm que olhar para ele, de alguma forma. Mas, retomando o tema, é um problema tripartido. E olhando para o lado do Estado, que é aquele que eu ainda não falei, o Estado olha para esse conjunto de empresas que não cumprem com a lei e fica num dilema, que é aquele dilema de dizer, bom, se eu mando fechar a empresa, há um conjunto de trabalhadores que vão para a rua. Por onde é que vão estes trabalhadores? Por outro lado, olha e diz, se calhar é melhor mantê-los ali, ainda que não recebam salário mínimo, sempre recebem alguma coisa.
Mas eu queria deixar aqui uma coisa bem clara. É bom que o Estado feche essas empresas, porque a curto prazo, se calhar, não vai ver resultados, mas a longo prazo, o que é que vai acontecer? É esses clientes dessas empresas vão ter que procurar uma empresa cumpridora. Quando falamos dessas empresas, estamos a falar que empresas é que deveriam ser fechadas? Estamos a falar, empresas de segurança são muitas, Ok. e se eu der aqui dados dos sindicatos, nem são nossos, da Associação de Empresas de Segurança, é dos sindicatos, dizem-nos que mais de 95% das empresas que operam no mercado não cumprem com as obrigações legais. Então, isso espelha o que é o nosso mercado de segurança. Ok. Infelizmente, não pauta com rigor e com o cumprimento das obrigações com os trabalhadores, que é um grande problema. O ter esta associação trouxe algumas melhorias, algumas vantagens para o mundo aqui do empresariado? Trouxe, porque todas as empresas que estão associadas nessa associação, há um forte escrutínio para sabermos, e fazemos regularmente esse escrutínio anualmente, são enviadas as listas de todos os trabalhadores, comprovamos se eles cumprem com o pagamento as obrigações legais perante o Estado, e então só se associam a essa associação empresas que realmente cumprem. E com isso conseguimos divulgar e temos o benefício das multinacionais não querem procurar empresas incumpridoras, até por causa do risco de compliance e outros riscos que têm, não vão à procura de empresas que não cumprem com as obrigações legais, nem com os direitos humanos e outras situações equivalentes. Pois bem, nós estamos aqui no nosso podcast Excelente Empreendedor a falar da importância da segurança para os nossos empreendimentos. Aqui o engenheiro Nuno Bento está aqui a trazer-nos a importância de aderirmos ou procurarmos empresas de segurança que têm credibilidade, que estão associados ou estão nesta associação porque são credíveis para exercerem o trabalho com segurança e com firmeza nas nossas empresas, nas nossas instituições. Continuamos aqui com o engenheiro Nuno Bento para nos trazer mais informações em torno da segurança. Mas agora, Nuno Bento, aqui na sua explanação, conseguimos aqui notar que há uma forte interligação entre a segurança com as tecnologias. O que seria da segurança sem a tecnologia? É o que eu dizia, temos que ter uma solução integrada. Há como associar. Há como desassociar. Vamos pensar, há empresas que não têm essa área tecnológica e então olham só para o guarda como tal. Nós achamos que não, que tem que ser uma solução integrada. Só para dar um exemplo. Usamos alguns rádios para comunicar com o agente que está lá no local, mas esses rádios sofreram uma evolução tecnológica ao longo do tempo. Enquanto que antigamente era um meio de comunicação, hoje em dia é um meio para fazer rondas. Eu consigo perceber através de GPS onde é que o guarda está, só pelo rádio. Portanto, o rádio tem incorporado um dispositivo de localização em que eu vou perceber onde é que o rádio está. E ele tem onde é que o guarda está e ele tem que fazer rondas com o próprio rádio. Então vamos saber se ele ficou parado num sítio e não fez nada durante toda a noite ou se realmente andou a fazer as rondas pelos sítios que teria que fazer para ver se a instalação não há nenhuma intrusão, não há nada. Associado a isso, devemos ter um alarme, porque se o guarda tem uma falha ou se é neutralizado, e se alguém entrar nas instalações, eu posso receber esse alarme e enviar uma reação armada. Portanto, a solução funciona como um todo e não como o guarda sozinho ou a câmara sozinho. O mesmo lá está, se eu tiver um alarme, recebo o alarme e sei que estou a ser assaltado. Mas se não tenho nenhuma reação, não me vai servir para nada. Olha, nós tivemos aqui este episódio que aconteceu, ou este fenómeno que aconteceu aqui no nosso país, das manifestações, em que assistimos muitas empresas, muitos empreendimentos a serem violados, a serem saqueados e tudo mais.
O que é que acha que devemos fazer para garantir esta segurança, apesar de esta onda, esta instabilidade, esta onda de é uma boa violência? pergunta. É uma boa pergunta que não há assim uma resposta direta, mas há algumas soluções que podem ser feitas. Em primeiro lugar, quando eu sou empresário e tenho um armazém em algum sítio e vou estar sujeito a esse tipo de ação, de vandalismo, quando as coisas assumem um descontrole ou há essa instabilidade, nós o que é que fizemos como empresa de segurança? Tivemos problemas, os nossos carros de transporte de valores não conseguiam circular na cidade, perdemos negócio, apesar de muito quem vê de fora diz não, as empresas de segurança agora é que estão bem porque vão fazer mais coisas, não é verdade? Talvez em alguns serviços sim, de escoltas e outros, mas também há o outro lado, que os bancos deixaram de transportar dinheiro, portanto deixámos de ter o serviço de carregar máquinas, ATMs e outras situações, mas o que é que, por outro lado, ganhámos esse hábito e essa que já fazíamos um pouco, mas foi melhorado. Começámos a ter relatórios de risco para os clientes. Já tínhamos, por instalação individual, como eu disse, cada vez que colocamos um guarda fazemos essa análise de risco, mas passámos a ter um relatório global em que dizer, olha, a rua tal está fechada, não vá por ali, vá por outra rua, ou atenção que estava em manifestações em tal sítio, é melhor fechar os armazéns, ou amanhã não abra. Então, toda essa ação preventiva antes só é possível em empresas como a nossa, que é uma multinacional que tem 9.000 trabalhadores espalhados pelo país e que em tempo real conseguimos saber, olha, a Avenida de Angola, como exemplo, está a acontecer isto agora. Porquê? Porque temos lá um guarda que nos vai informar e a partir de uma sala de controle que temos, conseguimos produzir essa informação. Informar embaixadas, outros clientes que têm negócios em zonas de risco, então conseguimos fazer essa prevenção. E é um bocado por aí, porque se eu tiver 150 pessoas que vão atacar um armazém e tenho lá um guarda, já estamos a ver que o guarda não terá uma capacidade de resposta como tal, não é? É verdade. Então, olhando assim para esta posição, né, o que aconselharia aos nossos empreendedores lá em casa no ato de implantarem os seus negócios, no sentido de dizer, aqui nesta zona dá para implantar o seu negócio, não corre. Esse medir do risco, este prever o risco, esse plano de mitigação, o que é que nós podemos lá levar? Porque eu acordo um dia, estou bem disposta, digo, eu vou abrir um negócio num sítio que não tenho nem vizinhos. E pronto, digo que vou contratar um segurança e para mim já está, e ponho ali alguns electric fences ali ou qualquer coisa, eu vou usar aqui a linguagem. Mas o que é que tem para dizer? Porque eu estou a falar como uma leiga, estou a falar aqui como uma pessoa que não entende exatamente essa área. Não, é bom logo numa primeira fase aproximar-se a uma empresa de segurança credível, que possa fazer essa análise de risco. Não há muitas, infelizmente, no mercado a fazê-la. Mas lá está, se eu tiver uma empresa credível que vai fazer toda essa análise e vai-me apresentar soluções e vai dizer, como por exemplo a nossa, nós já demos um passo mais à frente. Neste momento temos uma aplicação em que eu registro todos os incidentes, sejam eles quais forem, Delta and Safety, excesso de velocidade dos nossos veículos, não queremos que os nossos guardas tenham acidentes e procuramos também olhar para o bem-estar deles. Há muita gente que não conhece talvez, mas por exemplo, a nossa empresa, que é aquela que eu posso falar, tem câmaras dentro dos veículos para monitorar o comportamento do condutor. Se o condutor está ao telemóvel, se está sem cinto, eu vou saber em tempo real e vou atuar sobre ele. Então, todo esses incidentes, mesmo que seja no nosso cliente, alguém roubou, alguém caiu, seja o que for que aconteceu, nós registramos numa aplicação. Eu posso dizer que neste momento já estamos na fase de eu poder dizer, olha, vou abrir um negócio na Matola, em tal sítio, estou a dizer na Matola, não é um local perigoso, mas pode ser outro local qualquer, e eu consigo dizer quantos incidentes já aconteceram naquele local. E de que tipo foram. Se é um incidente de health and safety, se foram roubos, se foram vandalizações, o que é que for, porque já tenho uma base de dados grande
Como digo, temos 9.000 guardas em todo o país, portanto temos uma base de dados grande e consigo fazer uma coisa que se chama, há poucas pessoas estão habituadas aos heat maps. Eu consigo dizer, olha, isto é uma zona quente, isto é uma zona verde, ali é uma zona laranja, consigo dar esses dados e que muito poucas empresas conseguem fazer essa análise. Acha que ainda não ouvi falar, as empresas deviam também ir lá buscar informações na associação ou nas empresas de segurança para escolher ou identificar o local para montarem ou abrirem os seus negócios, sítios seguros, neste caso? Sim, eu acho que sim. Deviam fazer uma coisa. Vamos começar talvez ao contrário. Deviam procurar as associações de empresas de segurança para perceber quem está dentro da lei, para contratar empresas legais, e por outro lado fazer algumas contas simples, quer dizer, qual é o salário mínimo, isso é publicado no Boletim da República, qual é o salário mínimo de um guarda? Estamos a falar neste momento de 8.190. Então, se eu para fazer 24 horas tenho que ter no mínimo 3, são mais porque tenho que garantir que aquelas pessoas vão de férias, tenho que ter 3, qualquer coisa, 3,17, mas vamos dizer que são 3 no mínimo. Vezes 8.190, já estou a ver que vou parar a 25, 26 mil meticais só de salários direto para o guarda. Depois tenho que pôr INSS em cima, 7%, uma parte da empresa, outro do guarda. Estamos a falar ali 29, 30 mil. Digamos, há um estudo da associação que diz, depois tem que ter fardas, tem que pagar o IVA, há um conjunto de encargos. Só para eu ter um posto de 24 horas são 38 mil de custo para as empresas. Não estamos a falar de lucro, estamos a falar de custo. Portanto, qualquer empresário olha e diz assim, se há uma empresa que está-me a oferecer a 24 ou 25 mil, algo está errado. Ou não vai pagar devidamente aos guardas, e que riscos é que vai ter? Eu já tive muitos clientes, não vou falar em nomes, mas que houve uma altura que nós não conseguíamos fornecer, dada a demanda nestas manifestações, e eu também não acredito que o guarda armado, num caso em que vêm 100 pessoas, faça a diferença, não vai fazer, mas aquele cliente queria especificamente guardas armados. E não tínhamos, na altura, já estavam... havia um problema também com as armas, que o governo colocou limitações a importar armas, e não é o que eu acredito que faça a diferença, as armas. Mas pronto, o cliente queria, e nós não tínhamos para fornecer, foi contratar empresas dessas que não cumprem com a lei. Neste momento está a voltar para nós. Porquê? Porque vê que esses trabalhadores não recebem salário, não recebem tempo e horas, e já lhe fizeram assaltos, porque é uma empresa que tem grandes armazéns e os próprios trabalhadores que deviam protegê-lo estão a roubar, porque não têm os seus direitos garantidos, obviamente. Portanto, isso é um problema. O próprio Estado, que eu há pouco esqueci-me de referir, tem um papel aqui fundamental, tem que fechar essas empresas, porque vai beneficiar com isso. Se esses trabalhadores, no final, vão ter que ir para empresas cumpridoras, porque o cliente vai ter que contratar alguma empresa de segurança e, se não tiver essas empresas incumpridoras, vai ter que contratar as outras. E o mercado vai absorvê-los. Não é dizer que vai ficar sem emprego. E o Estado vai beneficiar com isso. Vai receber INSS, vai receber o IVA, coisas que agora, se calhar, não recebe, e há uma fuga grande ao pagamento desses impostos. Então, olhando assim no seu todo, as empresas, que tipo de empresas vos procuram neste caso para montar esse sistema de segurança para eles? Nós, felizmente, temos muitas empresas internacionais que operam aqui em Moçambique, grandes projetos, e esses grandes projetos não querem ter problemas de direitos humanos, de falta de salários, de incumprimento com a lei. E, portanto, procuram empresas que são credíveis e que estão no mercado, como é o nosso caso, estamos em praticamente 100 países, temos 900 mil empregados a nível mundial, portanto é uma grande empresa e somos signatários da Carta das Nações Unidas, pertencemos à Global Compact, somos certificados na norma da qualidade. Portanto, tudo isso são isso que as empresas internacionais procuram. É claro que o mercado moçambicano ainda está um bocadinho atrás, às vezes quer pagar o mínimo,
não quer procurar a qualidade, mas eu creio que no futuro é isso que vai acontecer. Vão procurar empresas que lhes garantam, porque lá está, como eu dizia, aquele cliente que não quis pagar ou porque nós não conseguimos dar resposta no caso e foi contratar uma empresa que não cumpre, depois teve problemas com roubos e teve que voltar. Mas agora eu queria saber do engenheiro Nuno Bento, o que é que vocês fazem para divulgar esses serviços? Para divulgar não só os serviços que vocês têm a oferecer, mas também para divulgar os riscos que as empresas correm em não ter uns serviços assim que está aqui a mencionar de qualidade, não olhando para os preços. Nós estamos aqui a falar de empreendedores. Empreendedores, nós estamos a falar desde os pequenos até os grandes empreendedores, que são grandes empresários. Por vezes, os empreendedores, aqueles que estão a surgir no mercado, não têm essas condições. Então, o que é que vocês fazem para entregar ou para fazer chegar a informação que eles deveriam ter para poderem aderir aos serviços da segurança, na verdade? Bom, nós tentamos divulgar através da associação, dizer, olha, aqui é a lista das empresas credíveis. Os sindicatos também fazem um trabalho de divulgar aquelas empresas que não cumprem com a lei. E muitas das vezes vamos ao Ministério do Trabalho e do Interior, que é o Ministério do Trabalho tutela a área de segurança, o Ministério do Interior, peço desculpa, e o Ministério do Trabalho faz cumprir a lei de trabalho, como é óbvio, garante que o salário mínimo devia ser pago, o que nem sempre acontece. E, portanto, os sindicatos e a associação tentam ir junto a essas entidades, fazer divulgação. Nós, como empresas de segurança, também tentamos difundir junto dos clientes, com publicidade, com, sei lá, de todas as formas, se bem que não é uma difusão muito grande, é mais pelo reconhecimento da marca, as pessoas começam a verificar que há uma diferenciação no mercado, nós procuramos atuar pela diferenciação, mostrando que os nossos agentes de segurança, a análise de risco, tudo isso que fazemos, cuidado e os relatórios que enviamos, fazem a diferença face a outras empresas. Se bem que às vezes não é percepcionado pelo cliente. Ok. Como estava a dizer, por que eu trouxe esta questão? É que falou que os vossos clientes são as grandes empresas e tudo mais, mas nós queremos aqui trazer esta informação que é para estes que estão a emergir no mercado, também tenham esse acesso, tenham conhecimento primeiro e depois também consigam aceder. Não há formas aqui, nós tivemos aqui alguns convidados de outras áreas que explicam-nos por vezes como é que eles vão ao encontro daquilo que está a entrar para o mercado e tentam fazer esta formação, estas capacitações, explicando, né, o que é a sua área de atuação, que é para eles poderem aderir aos serviços. Vocês o que fazem? Porque, por vezes, nós não vamos em busca de um serviço por pura ignorância, por pura falta de conhecimento dessa área e os benefícios que traríamos dali. Então, o que é que vocês estão a fazer nesse sentido? Okay. O que é que nós fazemos? Fazemos alguns workshops, convidamos clientes que pretendemos ter connosco. É importante isso que estava a dizer. Nós tanto fornecemos um agente de segurança para uma moradia, em que é como para um grande projeto podem ser 100, 200, o que for, não é? Portanto, não há aqui tratamos o cliente particular da mesma forma que tratamos a empresa. Obviamente, nesses grandes projetos há outras variáveis, como temos às vezes cães, veículos, drones, fazemos patrulhamento com drones, em algum lá está a tecnologia a entrar a funcionar, portanto, porque são grandes projetos, mas tratamos a mesma análise de risco que fazemos para o cliente particular. E para isso fazemos workshops, divulgando, temos os nossos vendedores que andam na rua também à procura de novas oportunidades, mas lá está, às vezes o cliente não percepciona, olha, vou pagar aqui um pouco menos, e também olha para a nossa empresa como é uma multinacional por vezes e pensa, não, estes são muito caros, o que já não é tão verdade assim. Se calhar quando a empresa entrou aqui no mercado
como era das poucas que estavam a operar, fazia preços mais elevados, mas agora já teve que fazer um ajustamento. Mas é aí onde vocês têm que entrar a dizer que nós agora estamos por aí. É. E é esse trabalho que estamos a fazer, trazer alguns clientes ao escritório, mostrar os meios que temos, quer tecnológicos, temos uma sala de segurança com a última tecnologia que monitora os veículos, os guardas, toda a parte de câmaras, fazemos observação a partir da nossa sala aqui em Maputo de projetos que estão em Nampula. Temos um cliente que tem armazéns a nível nacional, desde a Matola, Beira, Nampula, Tete, e tem um posto dedicado com um operador que vê todos esses sites e já apanhou muitas intrusões. Portanto, aqui é mais uma... As pessoas já têm que mudar aquela mentalidade de dizer assim, eu tenho este custo, não é um custo, é um investimento que me vai fazer baixar o meu risco. Porque se o cliente já tivesse todos aqueles assaltos que foram evitados, se calhar estava a perder mais dinheiro do que ter um guarda que está a pagar para olhar para as câmaras a nível nacional. Olhando assim, nós estamos aqui a falar estamos a querer construir um excelente empreendedor. O que uma empresa deveria fazer olhando para este lado da segurança? Para estar nesta lista de excelente empreendedor. Bom, a empresa deve olhar para o seu negócio, seja ele qual for, e ver quais são os riscos que tem. Por exemplo, nós oferecemos soluções para as empresas transportadoras que vão fazer monitorização da carga, que muitos não sabem que isso existe, essa solução. É uma solução eletrónica, não tem nenhum guarda que vai no caminhão, mas tem um selo eletrónico, só abre no destino e que nós, por exemplo, a nossa empresa está a vender como um serviço. Se eu tiver que comprar aquele equipamento, é um equipamento caro para eu meter, se eu tiver uma frota, vamos imaginar, de 10 caminhões, vou ter que comprar um para cada caminhão, sai caro, mas eu vendo aquilo como um serviço em que pago uma mensalidade e tenho o serviço. Então, esse tipo de soluções estamos a colocar no mercado dessa forma, como um serviço. Como aquela solução que eu falava há pouco para os nossos veículos, em que eu faço a monitorização do driver, portanto, do motorista. Fizemos uma parceria com a Indico Seguros, em que eles dizem, olha, se vocês fizerem aqui um seguro e instalarem essas câmaras nos vossos caminhões, o prémio do seguro vai baixar. Porquê? Porque o motorista vai criar menos acidentes. Não vai dormir, não vai estar ao telemóvel, não vai a comer, não vai abrir a porta para entrar outra pessoa e dar boleia. Pronto, tudo isso a câmara vai monitorar. Então, isso foi uma das soluções que arranjámos com o Índice Seguros. E como é que estamos a vender esse serviço? Estamos a vender dizendo, olha, não compras a câmara é um equipamento caro, mas vamos fazer um contrato em 2, 3 anos em que vocês pagam todos os meses um X e vão ter o serviço. E, portanto, são formas de chegar ao mercado também diferentes e que os clientes podem pagar. Portanto, tem um custo mais baixo. Ok. Então, aí transforma-se, quem aderir transforma-se num excelente empreendedor, então, porque tem... Porque nós olhamos para o empresário que está a começar, que já tem muitas dificuldades, aqui é um mercado que não é fácil. Não é fácil, quer pela parte financeira, quer por outras... tem juros altos, eu para me lançar num projeto qualquer não tenho algumas barreiras. E depois tenho que ter este investimento em segurança, se calhar em alguns equipamentos que preciso para a minha atividade, seja ela qual for, e então nós procuramos tentar arranjar soluções que vão ao encontro, em vez de eu ter que pagar de uma única vez um equipamento, vou diluir isso em 2, 3 anos e vou pagando numa fatura mensal. Okay. Para os nossos empreendedores lá em casa que queiram conhecer um pouco mais da associação, né? Porque existem muitos mais lá, como é que eles fazem para chegar e como é que eles, porque é lá onde eles vão de encontrar todos os serviços das empresas de seguradoras. Então, como é que eles fazem, o que é que eles fazem, que plataformas é que eles têm? A associação tem ali uma
Okay. A associação tem um site na internet, que é www.ams, que é Associação Moçambicana de Segurança, .co.mz. É fácil, portanto, www.ams.co.mz. Posso deixar também o número de telefone, que é o 843-120-933. Portanto, de uma forma ou de outra, podem ir lá, ver quais são as empresas que estão associadas e contactar, estão lá os contactos todos das várias empresas. Ok. Sendo dirigindo-se lá, eles têm as soluções que eles precisam para as empresas? Não, no site não, só tem os contactos das empresas e depois podem estabelecer contacto com mas digamos, naquele site estão as empresas que, de certa forma, nós consideramos que cumprem com a lei e que estão associadas. Ok. Agora, nós estamos aqui com o engenheiro Nuno Bento, ele que é a peça fundamental que nós trouxemos aqui, o nosso convidado especial de hoje, para nos falar desta área de segurança, tanto física como eletrónica, e todas as formas possíveis de fazer a segurança dos nossos empreendimentos. Ele está aqui a trazer-nos algumas soluções para evitar riscos maiores nas nossas empresas. E a conversa está mais do que interessante, mas estamos mesmo a caminhar para o fim. Nuno Bento, voltando aqui a si, o que gostaria de deixar como conselho para os nossos empresários, empreendedores lá em casa, olhando para este lado aqui da segurança dos seus empreendimentos, suas empresas e tudo que temos lá, que tem lá dentro? Okay. É uma pergunta excelente. O que é que eu devia fazer como empresário quando vou estabelecer o meu negócio e quero contratar uma empresa de segurança? Para além de receber as propostas, que é a primeira coisa que qualquer empresário faz para avaliar os custos, tem que desconfiar quando tenho uma grande diferença de uma proposta para outra, não é? Se eu tenho uma proposta de 20 mil e tenho outra que são 40 mil, alguma coisa está errada. Então, o que devo fazer é aproximar-me das empresas que eu estou a pensar contratar ou que eventualmente me apresentam preços mais caros, mais onerosos, ir lá ver o que é que têm, o que é que fazem, como é que fazem, e também ir às outras que têm preços menos onerosos, ver de que forma é que fazem, olhar para o salário mínimo, ver se é possível chegar àqueles valores, mas sobretudo ir ver à empresa. Pegar aí na rua, tão simples quanto isso, andar na rua e falar com os guardas dessa empresa, perceber se recebem salário, pedir à empresa um recibo de vencimento, se a empresa tiver de boa fé e pagar todos os seus compromissos com o trabalhador, vai mostrar. Não vai ter nenhum problema em dizer, olha, eu pago isto ao trabalhador, o que estou a fazer é isto no mercado, e não vai ter problema nenhum. Portanto, antes de contratar, aproximem-se das empresas, vão ver como é que são os meios, o que é que eles fazem, o que é que têm lá na empresa, e aproximem-se dos trabalhadores. Os trabalhadores estão espalhados em vários postos, em todas as localidades, é só questioná-los e ver o que é que eles têm para dizer sobre a empresa. É importante. O engenheiro Nuno Bento aqui trouxe-nos aqui um alerta que podemos estar a contratar serviços bons e maus. Então, temos que aferir, chegando lá, contactando diretamente as empresas para ver o que é que nós temos, se o que nós estamos a comprar é realmente isso que nós estamos a comprar, para podermos ter a segurança nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios. Mas, engenheiro Nuno Bento, o que gostaria mais de deixar ficar aqui em benefício aqui dos nossos empreendedores, olhando para esta área da segurança e tecnologia, na verdade? Bom, é mesmo na tecnologia. Apostem mais na tecnologia em detrimento do guarda. Apesar de, numa primeira fase, eu posso olhar para a tecnologia e pode-me parecer mais oneroso, mas se eu fizer as contas, quanto é que vai custar o guarda todos os meses, ao fim de alguns meses já paguei a tecnologia que pode resultar mais eficaz. E, portanto, é esse conselho que eu dou. Olhem de forma séria para a tecnologia,
vai-me trazer benefícios em detrimento do guarda, vai ser muitas vezes mais eficaz. E não se esqueçam que a tecnologia não se mantém sozinha, que às vezes é um erro, eu instalo um sistema, paguei muito caro por aquele sistema, mas não faço manutenção. E ao fim de algum tempo está variado e vou ter que substituir. Enquanto se gastar um pouco na manutenção ao longo do tempo, vou ter uma solução que pode durar muitos anos e sempre a funcionar bem. É verdade. Olha, engenheiro Nuno, nós só nos resta agradecer pelo seu tempo, agradecer por esses pontos todos que nos trouxe aqui, que é mais um benefício lá para os nossos empreendedores, porque aqui de certeza que vai salvar uma empresa, vai salvar um empreendimento e por aí. Nós queremos agradecer e dizer que a nossa porta está aberta. Aliás, faremos novamente um convite para virmos aqui a Ferir e darmos continuidade a este nosso podcast, este nosso leque de podcasts que nós vamos fazendo, olhando para o enriquecimento daquilo que são os conhecimentos que os nossos empresários, os nossos empreendedores devem ter para poderem se tornar realmente esses excelentes empreendedores. Muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Tá, obrigada. Olha, para si também aí em casa, nós queremos dizer nosso muito obrigada por estar connosco, por nos acompanhar nesta conversa com o engenheiro Nuno Bento, ele que é engenheiro eletrônico, ele que é MBA, que esteve aqui conosco a conversar sobre a importância de este lado da segurança física e eletrônica para os nossos empreendimentos. Ele trouxe-nos aqui informações-chave. Se quer contratar um serviço desta natureza, vá aferir de perto o que é que eles estão a vender, quem são eles, onde é que eles estão, o que é que eles fazem, para podermos ter a certeza que estamos sim a entregar a nossa empresa para uma empresa que realmente existe. Então, cuide da sua empresa, cuide do seu empreendimento e tenha uma empresa saudável em todo momento. Nós nos despedimos e dizendo até o próximo episódio, mas enquanto isso, inscreva-se na nossa página, faça os likes, partilhe as nossas informações, porque há muitas pessoas que precisam desta informação para poderem alavancar aquilo que são os seus empreendimentos. Até lá, nós nos despedimos.